Olá, meus irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui de volta para mais um, mais um episódio de com as mãos na Bíblia. E aí, você tem estado com as suas mãos na Bíblia? Espero que sim. Quero hoje aqui trazer para nós uma conversa a respeito de um tema, meus irmãos, que, via de regra, a igreja não gosta muito. Via de regra, não é um assunto tão agradável assim para os púlpitos da igreja e também para as audiências das igrejas ouvirem. Uma palavra, é sempre uma palavra difícil, aliás, quando eu me converti, uma das coisas que mais me diziam é que a maior dificuldade de conversão estaria ali no bolso do crente. Mas assim, depois de alguns anos, meus irmãos, eu creio que a maior dificuldade de conversão na vida de um cristão é o perdão. Lidar com o perdão não é algo fácil. É uma área difícil das nossas vidas a ser transformada, a ser convertida. Mas o pior de tudo, meus irmãos, é que perdoar é uma questão de vida ou morte. E quantas são as pessoas que ao longo de muitos e muitos anos sofrem porque não conseguem perdoar uma ofensa, uma mágoa, uma humilhação que em algum momento da sua vida ela passou, que lhe fizeram. E essa pessoa então vive todos os seus dias praticamente deitando sua cabeça no travesseiro e remoendo, se amargurando, porque não consegue liberar perdão para aquele que a magoou. Não só isso, nós precisamos entender, meus irmãos, que perdoar é o centro do Evangelho. Porque, como dizem as Escrituras, quem não perdoa não será perdoado. E eu quero aqui trazer dois textos, porque, afinal de contas, estamos aqui num episódio de Com as Mãos na Bíblia e não podemos deixar, então, de citar os textos bíblicos. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao 48, é isso que Jesus diz no Sermão do Monte. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Essa é a primeira observação aqui, meus irmãos, que Jesus faz a respeito de um inimigo, de um adversário, ou de alguém que lhe magoou, de alguém que lhe feriu. Mas ele vai se aprofundar mais ainda no próximo capítulo, no capítulo 6, quando ele, meus irmãos, vai ensinar seus discípulos a oração do Pai Nosso. E nos dois últimos versículos, ele vai terminar no versículo 14, nos versículos 14 e 15 do capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ele vai ainda no versículo 12, no meio da oração do Pai Nosso, ele vai orar dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus, então, meus irmãos, está aqui deixando bem claro que quem não perdoa não será perdoado. Mas aí a pessoa diz: nossa, mas eu não consigo. Meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus nós já fomos habilitados e capacitados a perdoar. A questão do perdão está diretamente ligada ao orgulho do nosso coração. Porque no fundo, nós queremos ver o mal
daquela pessoa porque ela nos ofendeu, nos magoou, então ela deve sofrer do mesmo mal que ela nos fez. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Aliás, o Calvário, meus irmãos, é a escola do perdão, porque ali todos os nossos pecados foram lançados sobre Cristo. Todas as nossas iniquidades foram lançadas sobre o Senhor Jesus. E mesmo assim, meus irmãos, ele ali, no seu último respirar, nas suas últimas palavras, ele vira para Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, então, meus irmãos, nos ensinou que quem não perdoa, repito, não será perdoado por Deus. No final, meus irmãos, no final da oração do Pai Nosso, no meio da oração do Pai Nosso, em Mateus, ainda lá no capítulo 5, no final do capítulo 5, quando ele fala que nós devemos orar e amar os nossos inimigos, e não só isso, meus irmãos, nós temos ainda nas Escrituras outras advertências a respeito de perdão. Por exemplo, o apóstolo João, na sua primeira epístola, lá no capítulo 3, a partir do versículo 11, ele vai dizer assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E aí aqui João vai exortar os seus leitores: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Agora vem o pior. A sentença pior de João vem agora, versículo 15. Desculpe. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Eu vou repetir, meus irmãos. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo. E aí ele vai lançar o evangelho sobre os seus leitores, no versículo 16. Nisto conhecemos o amor. Ou seja, aqui João está dizendo: meus irmãos, Deus nos capacitou através de Cristo a perdoar. Ele nos habilitou e nos capacitou a perdoar. Ele vai dizer no versículo 16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Oh, aleluia! Que palavra, meus irmãos, do apóstolo João. Difícil, difícil, mas ele está aqui, meus irmãos, dizendo a nós que o amor de Cristo por nós, no seu ato de perdão em relação às nossas vidas, nos habilitou e nos capacitou a perdoarmos toda e qualquer tipo de ofensa que tenham trazido para as nossas vidas. E eu vou além, meus irmãos, porque não é só um sentimento de raiva, às vezes até um sentimento de ódio que podemos nutrir em nossos corações por conta de alguma mágoa que tenham nos feito. Mas ainda tem, além disso, podemos ter ainda, nutrir ainda um sentimento de vingança, de mal por mal. E aí o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele vai nos ensinar as virtudes espirituais que são recomendadas, e ele vai dizer, meus irmãos, a partir do versículo 19 do capítulo 12, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, e ele citou o texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, que diz assim: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E aí então, Paulo lança o evangelho sobre os seus ouvintes, sobre os seus leitores. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E ele completa: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, eu vou parar por aqui. O que eu posso dizer mais a respeito de perdoar para te convencer? Na verdade, não sou eu
que quero te convencer de nada, mas a Escritura que tem o poder de convencimento. E nós estamos aqui, com as nossas mãos na Bíblia, olhando alguns textos que refletem, meu irmão e minha irmã, o desejo que o Senhor tem de que você libere o seu coração perdoando aquela pessoa que te magoou, que te ofendeu. Lança fora, meu irmão e minha irmã, essa sua amargura, essa sua mágoa, porque isso não lhe faz bem. Mas o pior de tudo não é não lhe fazer bem nesta vida. O pior de tudo é te levar para uma completa condenação eterna. Não se deixe vencer pelo seu orgulho. Não se deixe vencer, meu irmão e minha irmã, por esse desejo de vingança. Não se deixe vencer por esta amargura. Não permita que o seu coração caminhe com essa raiz de amargura, porque no final de tudo, meu irmão e minha irmã, a sua vida vai estar perdida, porque você, tendo sido habilitado e capacitado a perdoar, não perdoou o seu irmão, não perdoou o seu próximo. Meu irmão e minha irmã, não amaldiçoe a sua própria vida. Perdoe. Não há outro caminho a ser seguido. Esse é o único caminho que você pode seguir, porque se assim não for, certamente o seu futuro eterno não será nada bom. Eu espero que a palavra de Deus, eu espero que o fato de você estar com as suas mãos na Bíblia, eu espero que o Espírito Santo de Deus lhe conduza a perdoar. Esse é o meu desejo. Eu oro ao Senhor para que Ele te conduza. Já te habilitou e te capacitou, e agora o seu Espírito Santo, através da palavra que nos convence, te conduz a perdoar. Não morra com isso no seu coração. E nem permita, nem deixe que essa outra vida venha a morrer, porque o remorso será muito grande no seu coração. Não há outro caminho. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.